Carrasqueira está localizada na Península de Troia e tem um modo de vida único em Portugal, em que a pesca e a agricultura se misturam. No cais palafítico, as vozes femininas são as que mais se fazem ouvir. Elas vão à pesca com os maridos ou sozinhas e são umas verdadeiras guerreiras do rio. São elas as responsáveis pelo safar das redes, o trabalho duro nas embarcações, os afazeres domésticos e por muitas das hortas. A aldeia ribeirinha da Carrasqueira conserva uma obra-prima da arquitetura popular, um cais palafítico que se estende e ramifica ao longo de centenas de metros pelo rio Lamacento. A vida dos pescadores e a faina segue o ritmo das marés do rio Sado, um dos poucos rios em toda a Europa que corre de sul para norte. A ocupação da Península de Troia remonta ao período romano. Localizadas a cerca de 10 km da Carrasqueira estão as ruínas romanas de Troia. Estas ruínas romanas são um dos maiores complexos de salga de peixe conhecido até hoje. A sua construção está datada da primeira metade do século I e desenvolveu-se numa povoação que foi ocupada até o século VI. Neste complexo podem ser observadas as oficinas de salga de peixe, as termas, mausoléu, necrópole e um grande núcleo habitacional. Este núcleo romano comprova-nos a ocupação deste território há já muitos anos e a imensa ligação dos seus habitantes ao rio Sado. O cais palafítico da Carrasqueira começou a ser construído em meados do século XX. Estende-se por centenas de metros ao longo dos esteiros do rio Sado. Pelo cais, podemos observar ainda em vários pontos pequenas arrecadações de madeira onde os pescadores guardam os seus apetrechos de pesca. Este tipo de construção permite aos pescadores o acesso às suas embarcações quando as águas do rio teimam em não chegarem à terra. Noutros tempos, esta localidade acolhia grupos de trabalhadores rurais, pescadores e salineiros que procuravam melhores condições de vida. Como os trabalhadores na agricultura eram sazonais, as habitações eram feitas de materiais pouco duradouros e erguiam-se em terras pertencentes à herdade da comporta, que não podiam ser adquiridos pelos trabalhadores. Estas construções, cabanas de madeira e colmo, podem ser observadas ainda hoje e tornaram-se emblemáticas na região. Muitas delas foram convertidas em habitações de turismo. Para além do Porto Palafítico, outra originalidade é o facto de ser o único lugar da Península Ibérica e talvez até no mundo, como dizem algumas pescadoras, onde as mulheres têm uma importância igual ou superior aos homens na faina. Elas são muitas vezes a alma das embarcações e muitas delas não hesitam em sair sozinhas para o rio quando os maridos não as podem acompanhar. Desde o início de fevereiro até ao final de agosto, início de setembro, a rotina é sempre a mesma para estas gentes do rio e não há dias santos, domingos ou feriados. Levantam-se ainda de madrugada e rumam ao cais, onde as esperam as embarcações. Nas embarcações podemos ver como o papel da mulher é importante. Vemos os nomes e reparamos que a maioria, podemos mesmo dizer que 90%, são femininos. Segundo se diz por ali, muitos destes nomes são para homenagear as mulheres que acompanham os maridos, mães, netas, filhas ou alguma outra mulher da família.
Aqui começa a sair para o rio logo em criança. Diz-se mesmo, por estas paragens, que se nasce no rio, com o rio e para o rio. Antes de almoço são horas de regressar ao cais vindos da faina. O dia nem sempre corre bem. Há dias de boa pescaria, outros nem por isso. Alguns pescadores conseguem apanhar cerca de 45 kg de choco. Outros há que quase não dá para o que gastaram com a embarcação. Mas a vida de pescador é mesmo assim. Uns dias melhores, outros piores. Estamos em maio e nesta altura do ano consegue-se apanhar um pouco de tudo. Robalos, douradas, chocos, charrocos e até outros peixes. Quando termina o período da pesca do choco, normalmente começa a dos polvos. No cais, repousam os alcatruzes que servem para a sua apanha. Quando as marés permitem, os pescadores largam as redes e vão fazer a maré. Sempre é mais uma ajuda. Apanham amêijoas, ostras e canivetes. Acaba por ser mais uma fonte de rendimento, tornando-se muitas vezes a principal em substituição da pesca. Maria e Germesindo largaram as redes às 5 da manhã para as recolherem por volta das 13 horas. Pelo meio foram à maré. Agora é tempo de carregar o peixe para a lota, safar as redes e deixar tudo preparado para o dia seguinte. Para conseguirem a licença de pesca, têm de vender cerca de 4.000 euros de pescado por ano na lota, não contando com o montante ainda necessário para obter o cartão de mariscador. Contam-nos que o rio é rico em marisco, camarão, santolas, sapateiras, entre tantos outros. No entanto, este rio já foi mais fértil em peixe, culpando-se muitas vezes a poluição provocada pela lisnave, os esgotos ou os pesticidas utilizados nos arrozais em volta do Sado. Com os barcos ancorados e o peixe entregue na lota, é tempo dos pescadores se dedicarem a outras tarefas. Ao longe, já vemos um chapéu de palha numa blusa de um vermelho intenso. Maria Rosa. Tia Rosa, como é conhecida na aldeia, sempre foi pescadora. Antes de perder o marido, já era habitual sair para o rio sozinha, pois a saúde dele não permitia acompanhá-la. Atualmente, para além de pescadora reformada, dedica-se à sua horta, onde semeia um pouco de tudo para consumo da família. Diz-nos que foi pescadora a vida toda e criou os seus filhos no rio, no meio das redes. Hoje alguns deles estão longe, mas a sua ligação à terra e ao rio que os viu nascer mantém-se. Ao lado da horta da Tia Rosa, fomos encontrar o Sr. Ludgero, também ele já reformado da pesca. Chegou a ter vários barcos e a sua vida também esteve ligada ao Sado. Deixou de sair para o rio há já alguns anos. Foi quando começaram a mandar abater a frota pesqueira. Atualmente dedica-se exclusivamente à agricultura. A sua principal produção é a batata doce, muito famosa pela sua qualidade. Tem vários hectares de plantação e diz ser a sua principal fonte de rendimento, mas não a sua profissão. Essa foi e será sempre a de pescador. O sol vai alto e é tempo de aconchegar o estômago. Num dos principais restaurantes da aldeia e que tem por especialidades os peixes e mariscos apanhados no rio, fomos encontrar a Dona Abisalda. Também ela foi pescadora. Hoje, dedica-se inteiramente ao seu restaurante. Os seus antepassados foram trabalhadores da herdade da Comporta e fixaram-se ali para se dedicarem à pesca. Confirmam-nos algumas versões que já tínhamos ouvido antes sobre a fixação da população na aldeia.
Inicialmente todos viviam em cabanas e só nos anos 70 surgiram as primeiras construções de alvenaria. É tempo de regressarmos ao porto. Aqui não existem horas de trabalho e nem patrões. Cada pescador tem que gerir o seu barco e o seu tempo. Encontramos vários pescadores a remendar as redes, safar as redes, limpar os barcos ou mesmo sentados a observar o rio. É preciso saber como estará o tempo e o rio no dia seguinte, e dizem-nos que o rio fala com eles. Num dos barcos encontramos um dos pescadores mais antigos da Carrasqueira. Ele, em conjunto com o seu pai e o seu irmão, iniciaram a construção do porto. Mais uma vez, é-nos confirmado na primeira pessoa a origem e data aproximada da construção do porto palafítico da Carrasqueira. Depois de fazer várias contas entre a idade que tem e a que tinha, diz-nos que o porto tem uns 70 anos de construído, remontando a sua construção aos anos 40 do século XX. Desde criança que vai para o rio. E chegou a ter 4 grandes embarcações. Atualmente a idade e até a saúde já não lhe permitem ter tanto trabalho. Tem apenas uma embarcação, mais modesta, em que sai todos os dias com a sua camarada. Aqui, para além de esposas e mães, as mulheres são as suas camaradas. O sol já vai baixo. É tempo de arrumar as redes e apetrechos da pesca nas cabanas. Amanhã, o sol nascerá de novo e o dia destes pescadores e das guerreiras do rio voltará a ser comandado pelas marés do Sado, como sempre foi e sempre será.